A gente vai ter um papo aqui com o pessoal do Escuta na Grama. Vocês aí que estão acompanhando a gente pela live do Facebook. Olha só, estou aqui com a Pamela. Como é que se pronuncia o seu nome? Decor? Decor. Decor. É que nem o Bittencourt, que é mais comum, né? A gente ouvir é o Decor. Estamos aqui também com Eduardo Zabarelli e com a Jéssica Barros. Aí, uma trocada no nome. Não é a Jéssica, é a Milena? É a Milena, É. perdão, desculpa, mas olha só. Qual que é a ideia? O que é o Escuta na Grama? 6 amigos psicólogos se uniram para realizar atendimentos psicológicos abertos ao público na cidade de São Paulo. Chamado de Escuta na Grama, o projeto realiza atendimentos sempre no último domingo de cada mês. E o próximo vai ser agora no dia 29 de setembro, das 9 até ao meio-dia, no Parque do Ibirapuera, próximo ao Portão 6. Eu queria perguntar para vocês de onde veio essa ideia do projeto Escuta na Grama. Bom, como você falou, né? Nós fomos todos colegas de turma na faculdade, fazendo a psicologia. A gente se formou no final do ano passado. Aonde vocês fizeram faculdade? A gente fez na FMU. Sim. E aí a gente entrou em contato, durante a época da faculdade, né? A gente entrou em contato com essa modalidade que é do plantão psicológico. A gente achou muito fantástico, né? E aí quando a gente se formou, o que vamos fazer agora? Sair perguntando para as pessoas, né? Quem que topa essa ideia comigo de levar o plantão? E aí 5 amigos meus, né? Que são esses 5 que estão hoje no Escuta, toparam. E foi muito interessante, porque foi numa comemoração de aniversário meu, a gente tava bebendo pra caramba. E aí eu virei e falei, até pra Milena, falei: Mi, eu tenho um projeto, eu quero muito levar um plantão psicológico a céu aberto, né? Ela falou: ó, eu topo, nem entendi direito o que é, mas eu topo. Então daí a gente já via que tinha uma sintonia muito bacana, que tinha uma vontade de fazer, né? E aí foi muito legal. Aí em fevereiro a gente já se reuniu e deu início aí, dia 24 de fevereiro, é o aniversário do Escuta, que a gente fez o logo e formou as mídias sociais, enfim. Ó, então nasceu no carnaval, então. Nasceu no carnaval, filho do carnaval. E por que é no último domingo do mês? Então, a gente conversou bastante qual dia que a gente tinha em comum, né? Precisava ser um dia que todos nós conseguíssemos fazer, né? Estar disponível. Aí, domingo. Domingo é um dia que ficaria mais fácil da gente se encontrar. E por que é o último domingo do mês? Como o plantão ele é bem pontual, então a nossa ideia não era fazer semanal, né? Semanal aí a gente cai numa outra modalidade de atendimento, que é uma psicoterapia, não é essa ideia. E o último domingo do mês, olha que pegada de marketing, né, que tem. É para todo mundo conseguir ficar com isso na cabeça, né? A gente fala sempre em todos os vídeos que a gente faz, é o último domingo do mês. Vai que de tanta gente fazer isso, né, e aí as pessoas lembrarem dessa data, ficar uma data bem marcante aí, a gente não faz o último domingo de cada mês ter uma pegada mais de saúde. Então, não só pro Escuta, né, mas a ideia é a gente conseguir expandir e ficar bem marcadinho. E tem uma facilidade também, né? Domingo, geralmente, o pessoal tá de folga, tem mais tempo, né? Então, acontece muito que a gente vê no Escuta que o pessoal vai domingo no parque, mas vai pro Escuta, assim, né? Então, eles vão para ser escutado e é muito interessante, é um feedback bem positivo, assim, da população que a gente observa. E quantas pessoas que são atendidas por dia e quantas que já foram atendidas até hoje? Existe um número? Existe. Existe. Antes deles passarem, a gente tem um cadastro, um mini cadastro ali, pra gente saber alguns poucos dados. E aí a gente fez essa conta, na verdade, foi no mês passado, né? Então, até agosto. E aí, sem contar com fevereiro, que no fevereiro foram 2 pessoas atendidas, que na verdade foi uma só, enfim, tem uma história aí por trás. Foram 114 atendimentos. E isso são os dados da pessoa que autorizou, porque fora o cadastro, a gente tem um termo de autorização de alguns dados pra gente conseguir fazer essa contagem aí, né? Sexo, idade, aonde que conheceu a gente, enfim. É até bom pra ter o cadastro da pessoa, né? Pra saber o histórico dela também, né? Exato. E aí, pra fazer essa contagem, então, esse 114 foi a galera que deu um ok. São pouquíssimas pessoas que não dão esse ok, né? Mas a gente tem 114 que dá uma média aí, quando a gente dá fez, mais deu ou 20. menos geralmente dá uma média de 4 a 5 pessoas para cada psicólogo por domingo, né? Bastante, então, gente. 20 e pouco, 30 pessoas por último domingo do mês. E é importante, né? Então a gente já faz esse cadastro para ter essa autorização, porque posteriormente a gente, além de
incluir a pessoa mandando um e-mail, agradecendo a participação, a gente também faz, né, todo um prontuário, né? Então a gente segue aí à risca o código de ética do psicólogo, né? Então tem que ter um prontuário. Então se daqui no CRP eles estipulam 5 anos. Então se daqui 1 ano, 3 anos a pessoa fala, eu passei, queria o meu prontuário, tá lá guardado. Então ela tem também essa possibilidade, né? Então não é bagunça. Não. Funciona. Não. É até bem certinho. A gente faz tudo bem direitinho. Qualquer dúvida também a gente dá uma ligada pro nosso conselho, que são super atenciosos, tiram todas as dúvidas. A gente segue bastante certinho. A gente não, que dá certo. A gente não acabou a entrevista ainda não, mas vamos passar aqui o contato pro pessoal. Escuta na Grama, que você falou aí que pode entrar em contato lá com o pessoal. A me dê essa ideia. Passa aí rapidamente o contato. No final da entrevista a gente passa de novo, mas passa agora só para já ficar registrado pra galera. Nas redes sociais você pode achar no Facebook, Escuta na Grama, ou no Instagram, escuta na grama. Facinho. E aí tem o Super nosso fácil. e-mail, que também é a mesma coisa, muito fácil, né? O escutanagrama@gmail.com. Pode mandar mensagem. Pode mandar, a gente sempre procura aí estar o mais rápido possível atendendo o pessoal, respondendo. Então, geralmente a gente responde todo mundo com muito carinho aí. E esse mês, que é Setembro Amarelo, qual é a importância disso para um projeto como esse? A gente percebe que tem muita importância, sim, né? Porque, quer dizer, a gente sempre comenta que tem uma diferença entre escutar, né, e ouvir. Muitas vezes a pessoa, ela tá ali ouvindo o outro, mas, né, não tem aquela escuta, aquela atenção, né, aquela empatia, né? Então, a gente percebe que, às vezes, o ouvir passa batido. Então, a pessoa, de repente, tá com algum conflito, com alguma angústia, e simplesmente ela tá conversando, mas não tem um feeling ali, né, uma questão profissional. E quando a gente observa isso no escuta, a pessoa sai mais aliviada, a gente observa que faz um diferencial, né, ali naquele momento, e a gente não sabe, mas de repente na vida da pessoa, pelo menos aqueles 50 minutos, 1 hora que ela ficou com a gente vê que teve uma diferença. Isso é bem bacana, assim, é bem gratificante pra gente. Vale a pena enfatizar também sobre o Setembro Amarelo, né? Que agora é um mês que a gente fala muito sobre a prevenção do suicídio. Mas a gente também gostaria de enfatizar que, para que as pessoas não se peguem só em setembro, né? Que elas pensem nisso o ano inteiro. E é isso que a gente tenta fazer lá dentro do Escuta, mostrar o quanto é importante estar com esse cuidado com a saúde mental. O slogan, né, desse ano do Setembro Amarelo, eu achei muito fantástico, que é o falar é a melhor solução. Né? Então é isso. Muita gente tem chamado a gente em escolas e empresas esse mês, né, que tem esse foco maior, pra gente falar a respeito. Então a gente vê que também tem essa abertura agora, como é um mês que tá se falando disso, né? Tem essa abertura maior da gente conseguir e falar, né? Tem um mito muito grande que é o quanto falando sobre o assunto, mais pessoas podem cometer suicídio. Isso é um mito, não tem nada a ver, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece, mais a gente leva informação, mais a gente faz com que a pessoa saiba que existem outras soluções, que é possível falar, que vai ter alguém ali para escutar, que dá para sair, né, desse sofrimento todo. Então aí é muito importante e é muito bacana essa troca que a gente está tendo. Mas existe preconceito ainda, ou tabu, tanto para esse assunto, você falou que tem, mas e para procurar ajuda psicológica? Ainda existe esse preconceito? Claro que tem! É uma coisa gigantesca, né? E isso também é um dos objetivos do Escuta, né? Mas está cada vez melhor, ou não? Tá, e principalmente aí um dos pontos, né, que a gente vê é por ter muita gente influenciador digital, né, e uma galera que aparece mais na televisão, que tá falando disso, então acabam sendo referências, né, de que tudo bem, de que o psicólogo não é só para quem é louco, e aí o que é louco? A gente entra numa puta discussão a respeito disso, não é só para quem tem doença mental grave, não é só para quem não consegue cuidar dos problemas. Aí tem aquelas coisas que a gente escuta de eu vou pagar alguém para me escutar, né? Ou
vou no psicólogo, o que eu falo sentando? Vou falar para alguém que eu nem conheço. O psicólogo vai ler minha mente, ele vai me julgar, ele vai falar o que eu tenho que fazer, vai mudar comportamento. É um monte de coisa que a galera fala que, na verdade, não sabe porque nunca entrou em contato, né? Quem fala isso é porque nunca entrou em contato com o psicólogo, com a psicologia em geral. Né? E aí acaba que um dos objetivos do Escuta é esse, é ir acabando um pouquinho e combatendo esse preconceito, porque a gente está com uma modalidade de atendimento que propicia mais isso, né? Por ser muito pontual, ter um começo, meio e fim na próprio momento ali da escuta, a gente consegue levar isso, né, para fora do consultório e ali na grama, né, sentado, fica muito mais acessível ao público, né? Então tira essa máscara toda, essa sombra que tem aí em cima do psicólogo e traz mais para perto da população. Pra achar lá, tem alguma placa que fala escuta na grama, é logo aqui, é fácil de achar vocês lá? Tem uma lousa, na verdade. Então já dá pra achar. Tem uma lousa na grama. E se chover? Então, muita gente pergunta isso e a gente tem um plano B, né? Que aí nós Marquise, ficamos no Parque do Ibirapuera, então seria a Marquise. A gente tem esse plano B, essa carta na manga aí, mas desde o começo a gente já fez um combinado aí com São Pedro no dia de escuta de manhã não chove, entendeu? Chove só depois. Até hoje tem dado certo. Espero que continue. Espero que continue. Domingo não... esse, inclusive, não vai chover pela manhã. E lembrar também que a gente tá na Praça do Porquinho. Então tem uma criança com um porquinho, né? Uma Isso, coisa correndo, assim. uma estátua, né? Uma estátua de uma criança com o porquinho. Então é bem fácil achar também. Bem fácil. E tem isso lá? Eu nem sabia que tinha isso lá. Tem várias estátuas, né? Pelo parque, assim. E aí os nomes das pracinhas, a maioria são referentes a essas estátuas. Tem a do leão, não sei o quê, e a do porquinho. E o atendimento é 0800? Totalmente gratuito? É 0800. Não tem nem inscrição prévia. Porque, na verdade, por ele ser um atendimento de caráter mais emergencial, não tem essa coisa de, eu acho que dia tal eu vou ter uma coisa para falar. Não, então não tem como você marcar, se inscrever. A gente faz só esse cadastro no dia, na hora ali, antes de passar. Não tem que nem dar um check-in no Facebook, nada? Não precisa, é só chegar e fazer o cadastro. É só chegar e entrar. Lembrando da nossa parceria com as ONGs também, né? Isso, por ser aberto ao público, né? A gente teve essa ideia aí no nosso terceiro mês, né, de existência, de fazer essas parcerias com as ONGs, que aí é bom para os dois lados, né? A gente tem uma troca. Como é aberto ao público, tem esse caráter gratuito, né? Tem uma troca do lado de quem senta para falar, né? Que é o levar uma doação. As doações são voluntárias, não são obrigatórias para quem vai passar no plantão. Você pode passar no plantão sem levar a doação, mas é bacana que cada vez mais as pessoas que estão indo para ser atendidas estão levando doação. Isso é muito bacana. Que legal. Cada um mês a gente faz com uma ONG e aí também tem a divulgação da ONG, porque é muito fácil a gente falar, eu tenho coisa para doar, mas não sei para quem, né? Isso é geral. Então a gente acaba... Muitas ONGs que a gente fez parceria, eu nem conhecia. E tinha umas perto de casa, enfim, umas enormes, e a gente nunca tinha ouvido falar. Então é bacana também trazer isso e começar a ter esse movimento com a população, né? De doação, de ver quem está fazendo muito pela população e que, na verdade, muitas vezes não tem visibilidade. E isso ajuda a abrir a mente e o mercado também, né? Porque, igual você falou, tinha ONG perto de casa. Olha o tanto de milhões de ONGs que deve existir que a gente nem sonha. Imagina. Que tem por aí, e pensar também nessa troca, né? Um que ajuda o outro, que tá ajudando outros. Sim. E é sempre uma troca bem bacana. Ninguém solta a mão de ninguém. Exato. E assim, dura quanto tempo o atendimento? Em torno de 30, 40, mas a gente não costuma estipular o tempo, vai meio que no olhômetro mesmo. Então tem paciente que já chegou a ficar 1 hora, um pouquinho mais, né? Mas nós, como psicólogos, a gente costuma ter mais um feeling de ver assim, o paciente ele já está repetindo aquilo que ele já falou, então ele não está saindo mais daquele mesmo discurso, então aí a gente já começa a finalizar a sessão. Mas geralmente dura em 35, 40 minutos, 45 minutos, assim, né? Mas então a gente deixa mais aberto. Dá para seguir uma linha de raciocínio aí, de início, meio e fim, tranquilamente, né? Não fica corrido, não fica um bate-papo corrido, né? Não. E esse mês, vocês estiveram lá na UPix. Ela teve
o tema central, que foi a saúde mental. Primeiramente, por que vocês foram para lá, na UPix, sendo que, vai em um evento de psicologia, né? Sei lá. E qual que é a relação de um projeto desse com a vida digital? Tá, então primeiro o que a gente foi fazer lá, né? A gente começou a fazer algumas parcerias, né? Que a gente foi chamado, na verdade, e aí começou isso em agosto, mês passado. Algumas pessoas com outros projetos chamando a gente para participar desses projetos, fazer uma ponta ali, né? E a gente foi, o primeiro que a gente foi o Criativamente. Esqueci o nome da moça agora. Carol. Carol. A Carol que chamou a gente, que é do Criativamente, que é muito bacana, ela tem uma história de vida muito bacana. E qual que é a ideia do Criativamente? São artesãs. Né? Começou, enfim, com a mãe dela, que estava com depressão, e pela arte, né, fazendo artesanato, ela conseguiu sair desse quadro. E aí a Carol viu que tinha muita gente na mesma situação que a mãe dela. Então ela falou, caramba, então dá para ajudar esse pessoal e aí montar um local que possa ter de vendas, né, desses artesanatos, enfim. Ter um objetivo ali final que é bacana. E aí ela criou Criativamente. Então ela abre esse espaço, foi na Moca, e ela abriu esse espaço e chamou uma galera para falar de saúde mental. Então ela chamou a gente para o plantão, e aí ela chamou uma galera quem Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. E o Sampa Talks. E o Sampa Talks. Tinha um pessoal ali de mídia social falando de saúde mental, e é ali que a gente conheceu essa galera. E aí foi muito legal, porque foi a Amanda Ramalho, que ela já iria no UPix, que aí o UPix perguntou, né, alguém de lá perguntou pra ela se ela conhecia mais alguém que falasse de saúde, que tava nas mídias sociais. E aí, por conta desse evento que a gente se conheceu, ela indicou a gente. Ela falou, tem pessoal do Escuta na Grama, seria legal eles estarem aqui. Que eles são de saúde mental e estão aparecendo legal nas mídias sociais. Sim, ela lançou livro, né? Sobre saúde mental. Foi. Agora faz pouco tempo, Faz pouco tempo, acho que foi esse ano ainda. Uhum. Que legal isso. E teve já algum caso que vocês tiveram que encaminhar para algum ambulatório? Não. Ou para meio que todos dá para solucionar ali? Também não, né? Também não. A ideia não é solucionar. Né? O plantão, o que a gente tem dentro do plantão? A gente tem a escuta, né? A gente tem um acolhimento, que esse acolhimento a gente já entende como uma forma de intervenção, já é uma intervenção. Uhum. Né? Aí a gente abre ali, entende a queixa, a pessoa vem com uma queixa, ela vem falando de alguma coisa. A gente vai entender essa queixa, acolher essa queixa, entender qual que é a demanda, o que está mais ou menos por trás disso, tá? E aí a gente abre uma reflexão dessa queixa, dessa demanda com a pessoa, entendendo ali que recursos que ela tem para lidar com essa demanda dela ali no momento. Tem casos que assim, ok, a gente conseguiu o recurso, ok, tá aqui, beleza, dá para fazer isso. Mas tem casos que a gente vê que o plantão ele não dá conta dessa demanda, que essa demanda é muito grande para um atendimento pontual. Vou dar um exemplo aqui de cabeça, luto. Muita gente que chega com luto, com questão de crise de ansiedade, não é um plantão que vai ajudar. Né? A gente está ali, a gente acolhe, mas há uma necessidade de um encaminhamento para uma psicoterapia. Então, a gente faz uma orientação de um encaminhamento para psicoterapia, que é um caso aí que precisa ser mais contínuo, um plantão ali muito pontual não vai ajudar. Justamente, né? Porque o plantão, a ideia, né, que nem a Pamela falou, ele tem que ter o início, o meio e fim. Então, às vezes, tem muitas questões, né, por trás daquela demanda da pessoa e que ela precisa trabalhar semanalmente para que ali sim surja um efeito mais... Como a gente pode falar? Um efeito mais efetivo, né? Ali justamente. É uma ajuda muito pontual. Né? A pessoa precisa elaborar, precisa de um tempo maior de elaboração. E aí o plantão, por ser muito curto, por ser uma vez por mês, no último domingo do mês, acaba que ele não dá conta disso. Mas a sua pergunta, né, se já chegou alguém com surto ali, não, nunca chegou. E caso chegue, a gente também tem ali o que fazer, né? Tem um SECO dentro do Parque Ibirapuera, que aí seria o nosso encaminhamento, que aí uma pessoa em surto precisa ser atendida mais prontamente. Isso. E tem alguma área da psicologia que é mais aprofundada no Escuta na Grama, ou vocês abrangem todos? Deixa eu dar um exemplo, porque, sei lá, existe ludoterapia. Existe uma terapia que a pessoa faz desenho, eu não sei o nome. Então, assim, qual abordagem da psicologia que é a mais comum no Escuta na Grama? A maioria de nós segue mais para psicanálise. Uhum. A gente vem mais com a psicanálise. Mas naquele momento lá, a gente não pensa muito nisso, não. A gente acolhe a pessoa da maneira que precisa ser, né? Porque nós, psicólogos, podemos
fazer isso, não precisa ir especificamente numa abordagem pontual, né? A gente faz da maneira que tiver. O que a gente fala, a ludoterapia, se eu não me engano, é com crianças, né? Isso. E a gente não atende crianças lá, porque a gente não tem brinquedos, a gente Acima não tem... de qual idade? Foi bom falar isso. 11 anos, né? Isso. 11 anos a gente tá dando preferência porque a gente não tem essa parte lúdica lá para estar atendendo uma criança. Então não tem como no meio do parque você levar um monte de brinquedos, jogos, né? A gente senta ali na canga e conversa. Então a gente usa mais, lógico que a maioria de nós, acho que todos, né? Vai mais para psicanálise mesmo. Isso. E a questão da criança, realmente, né? A gente entende, como psicólogo, que precisa de ferramentas lúdicas, etc., para poder trabalhar, fazer um trabalho legal, né? Então, como é um recurso... Fora que também tem um valor um pouco maior, né? Esses brinquedos são mais... justamente voltado para trabalhar com isso, então tem um valor maior. Então a gente preferiu não enfatizar tanto crianças nesse sentido menor de 11 anos, né? E também é legal falar da abordagem, não, né? Do plantão como uma modalidade, né? Que é o plantão, né? O plantão psicológico, ele já entra como uma modalidade, como uma especificidade da psicologia, né? Então, que nem tem ludoterapia e etc., o plantão ele também entra como isso, né? Então, que fica diferente de uma psicoterapia, né? Que é semanal, tudo mais. E também diferente de uma triagem, por exemplo, que é mais voltado para você fazer, de fato, ali 3 atendimentos mais pontuais, mas visando uma queixa para um melhor encaminhamento, que acontece muito em clínicas e escolas, né? Então, o plantão, né? A Pamela até sabe melhor a história. Nasceu em 68? 69. 69, Esse né? ano tá fazendo 50 anos da modalidade do plantão, que surgiu no Brasil. Que legal. Foi na USP que surgiu, na verdade, né? Teve aí uma inspiração, enfim, com o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Mas o plantão é brasileiro, nesse formato que a gente tem, né? Que foi criado lá na USP. Então, 50 anos parece muita coisa, mas é uma criança. Ainda é recente, realmente.